Olá, pessoal! Hoje eu vou contar uma historinha para vocês que está relacionado bastante com o uso dos botânicos. Quando eu comecei a trabalhar com gin, um dos principais segredos aí que todo mundo buscava lá em 2017, nos primeiros gins brasileiros que começaram a surgir no mercado, sem dúvida nenhuma, era o uso de um botânico brasileiro. Como o gin é uma bebida internacional, o objetivo dessas primeiras marcas era também a exportação desse produto, não somente fazer sucesso dentro do país, vender esse produto dentro do país, mas também exportar essa bebida. E eles imaginavam que ter um botânico brasileiro, ter um botânico nacional, era realmente um fator de grande diferencial quando a gente fala de inovação, principalmente para a exportação, né, em outros países. Isso, de fato, é real do ponto de vista mercadológico. Mas qual era o impacto desses novos botânicos, desses novos vegetais aí dentro de uma formulação? Então começou a se desenvolver diversas formulações diferentes de gin, principalmente com o uso de ingredientes amazônicos, né, de partes de plantas, como folhas, sementes, frutos, ou até mesmo a flor, né, as flores. E isso deu um impacto principalmente no ponto de vista sensorial, que podia ser muitas vezes impacto positivo, mas também quando a gente foi olhar para essa formulação e foi fazer esse registro no Ministério da Agricultura. Então, o que que acontece? Nem todo vegetal pode ser adicionado no gin, porque a gente vai infusionar essa bebida, infusionar num álcool neutro esses vegetais para gerar essa bebida, e aí nós vamos extrair as propriedades, principalmente propriedades sensoriais, que são moléculas específicas que dão aroma, sabor, às vezes até cor para o produto. Quando não infusionado antes da destilação, a cor também pode passar para a bebida. Bom, mas aí temos um problema sério. No Brasil, nós temos uma farmacopeia da Anvisa, e nessa farmacopeia estão lá descritos as partes vegetais, as plantas das partes vegetais e as plantas e as espécies que podem ser utilizadas para o consumo humano. Então, não é somente você olhar para um produto e falar, olha, isso daqui não faz mal para a saúde. Existe uma farmacopeia. E o que é essa farmacopeia? É realmente um compilado de diversos processos toxicológicos, diversos estudos que foram feitos para identificar que aquele novo vegetal ele não oferece risco à saúde do consumidor. E a nossa farmacopeia da Anvisa, ela não é extensa quando a gente olha pela imensidão, pela grande extensão de componentes que a gente tem no Brasil que podem ser utilizados, que poderiam ter um grande potencial de uso. Essa farmacopeia é bem restrita. E aí, o que aconteceu foi que muitos jeans começaram a surgir no mercado com uma formulação que não estava de acordo com a farmacopeia. Portanto, mesmo ser registrado, eles não estão de acordo com a legislação nacional. Então, é importante saber que não é tudo que a gente pode colocar no gin. Existe uma farmacopeia, eu vou colocar o anexo aqui para vocês, a última versão que a gente tem, ela é sempre atualizada, então é importante a gente ter esse acesso à atualização, porém é importante a gente sempre analisar, ver qual que é a página da farmacopeia da Anvisa que aquele vegetal novo se inclui, para que possa incluir no registro no Ministério da Agricultura. Mas além disso, né, como eu falei que a farmacopeia da Anvisa ela não é extensa, nós temos também as farmacopeias internacionais. E o gin, por ser um produto internacional, ele também tem essa possibilidade de, por exemplo, não estar na farmacopeia do Brasil, mas estar na farmacopeia, sei lá, da Inglaterra, às vezes da Itália ou dos Estados Unidos. E depois de alguns anos, isso já foi permitido em 2020, se eu não me engano, e gin, né? Então você também pode utilizar outras farmacopeias de outros países que, de repente, não está essa espécie vegetal aqui no Brasil permitida, mas em outro país é permitido. Então você pode utilizar e fazer referência a essa farmacopeia. Então todos esses documentos eu vou colocar anexo aqui para vocês entenderem melhor como que funciona. Bom, e o que que esses vegetais ou essas partes dessas plantas vão fazer
na bebida. Então, pela legislação, a gente tem o zimbro como principal ingrediente para a formulação do gin. Eu posso não ter mais nada, tendo somente o zimbro, eu tenho aí uma bebida considerada como gin. E aí eu vou mostrar para vocês o que, que o zimbro faz e o que, que os demais ingredientes fazem. E uma ferramenta que eu desenvolvi para isso é realmente a pirâmide olfativa do gin. Vamos lá? Bom, pessoal, então nesse material a gente tem aqui uma pirâmide, vou passar aqui para vocês verem ela integralmente. Tem alguns dos principais botânicos ou dos mais frequentes que são utilizados. E essa pirâmide, por que que ela é em forma de pirâmide, né? Ela tem um significado. Esse significado ele é bastante referente ao tipo de óleo essencial que esse botânico ele apresenta. Então, quando a gente faz a infusão do álcool neutro com os botânicos, nós visamos extrair esses óleos essenciais e no processo de destilação a gente tem a continuação dessa extração e a separação desses óleos essenciais. São eles que vão dar características sensoriais para o gin, né? Dar o tipo, o estilo do gin e tudo mais. Então, o que, que a gente tem aqui? Como ingredientes básicos para um London Dry Gin, nós temos o zimbro, limão, laranja, coentro e raiz de angélica. Por que esses, né? O zimbro ele é o principal, como eu falei para vocês. Limão, laranja e coentro, que é a semente de coentro, tá? Não é a planta, é a semente. Tem óleos essenciais muito semelhantes, então que dão o aspecto sensorial de cítrico, que é o que a gente quer. E a raiz de angélica, sendo uma raiz, ela contém aí um ácido graxo, um óleo, na verdade, que faz a fixação desses aromas, para que esses óleos essenciais não sumam, né? Não passem na evaporação, mas que eles se fixem dentro da bebida. Então, a raiz de angélica tem mais essa função dentro da própria receita. Então, quer dizer que na base da pirâmide, nós vamos adicionar aí as maiores concentrações que nós temos, né, desses ingredientes na nossa receita ali. Depois a gente sobe para cítricos, né? Então os cítricos eles são bem frequentes num gin estilo London Dry, então a gente sempre tem cascas de cítricos ali, por dar mais essa sensação de refrescância, esses aromas que lembram laranja, tangerina, limão, né? E tem outras espécies vegetais que também têm esses óleos essenciais que contribuem para essa percepção cítrica, apesar de não serem frutas cítricas, né? Como, por exemplo, o manjericão, a folha do manjericão, o tomilho, o coentro, lima da Pérsia, entre outras espécies de frutos cítricos também, né? E por que isso? Como que a gente tem produtos tão diferentes com características sensoriais que são semelhantes. Então, a gente olhando nesses desenhos aqui embaixo, a gente percebe que no zimbro nós temos predominância de vários ácidos graxos oleosos, né, que são, na verdade, aqui componentes que também são componentes fenólicos e aromáticos, que trazem para a gente essas características sensoriais, são as notas olfativas que o zimbro tem. Então, o alfa-pineno, que é essa estrutura, cinamaldeído, betamerceno e limoneno. Então, é bem característico daquele aroma de zimbro. Aí, se a gente olhar nos cítricos, nas frutas cítricas, a gente tem altas concentrações de limoneno também, que dá o aspecto de cítrico, e o beta-pineno, que é uma outra molécula. Quando a gente olha no coentro, né, aqui está a flor, mas na verdade é a semente que a gente utiliza no processo, nós temos aí altas concentrações de linalol, que são aromas florais, e geraniol, que também são aromas florais. Então, o coentro ele também participa, além dos ingredientes básicos que dão características de cítrico, ele traz um aspecto floral. Que, se a gente olhar para as flores, rosas, por exemplo, nós temos também o linalol e o geraniol. E aí, nas especiarias, nós temos altas concentrações de terpineno e beta-merceno, que também é encontrado no zimbro. Então, não é cada um dos botânicos que vai oferecer uma característica sensorial, um aroma específico. Não é isso, né? Eles oferecem uma classe de componentes, de óleos essenciais, que são aí passados para o processo e vão
juntamente da característica sensorial do gin. Então, por isso que é importante a gente entender a composição daquele ingrediente que a gente está utilizando e entender o quanto que eu vou utilizar desse ingrediente para atingir aí a característica sensorial que eu quero, principalmente as notas aromáticas. Quando a gente sobe um pouco na pirâmide, a gente vai para os florais. Então, flor de laranjeira, flor de sabugueiro, jasmim, rosa, gerânio, são as flores mais comuns. Lembrando que flores, elas são super sutis, então, mesmo utilizando em concentrações que não são muito grandes, né, elas vão oferecer um aspecto sensorial floral, mas para eu ter um gin floral, por exemplo, eu vou ter que passar aqui, né, as flores em altas concentrações, quer dizer, para a base da pirâmide, para ter maiores concentrações dessas flores. Mas também podem compor aqui, né, numa composição de um gin London Dry, que puxa um pouco também para o floral. Os herbáceos, né? Nos herbáceos tem uma classe muito extensa, como, por exemplo, maçã, manjericão, alecrim, lavanda, orégano, tomilho e hortelã. Então, são componentes diferentes. Pensa, maçã, né? O que a maçã tem a ver com manjericão? Manjericão, alecrim, lavanda, orégano, tomilho, ok, né? Mas isso tudo contribui para o aspecto herbáceo, que dão característica também de refrescância. Então, o aspecto mentolado, de refrescância, que também é visto quando a gente olha para o... Quando a gente olha para o gin, né? E os frutados, né, pessoal? As frutas. Frutas tropicais, banana, manga, pêssego, sempre são desafios para serem inseridos na formulação de um gin. Então, normalmente, a gente utiliza essas frutas ou desidratadas, ou a gente utiliza a casca dessas frutas também desidratadas, para que não crie ali no processo de destilação uma massa muito extensa que atrapalha essa destilação, né? Então, isso é bem importante a gente entender. E as especiarias, obviamente, elas têm alto potencial de geração de aromas. Então, a gente olha para raízes, a semente de coentro mesmo, lírio, que é muito utilizado na Europa, cardamomo, canela, anis, angélica, pimenta, entre todas as classes de especiarias, cada uma contribuindo com a sua particularidade, mais um aspecto especiado. Então, quando a gente usa especiaria, a gente usa a mínima composição ali. Eu vou passar para vocês também, além da farmacopeia, as legislações, mas também um material que vai ensinar um pouco a elaborar receitas de gin, ok? Então, essa é a pirâmide de aromas que diz respeito aos componentes da bebida, as partes vegetais que são utilizadas na formulação e o que isso vai contribuir também, tá bom? Vamos lá para a próxima aula.